Em uma sequência de acontecimentos em um período de aproximadamente 12 horas apenas, o governo Lula deu uma nova prova concreta de que a sua preocupação é única e exclusivamente com a própria imagem. Acompanhe aqui comigo essa história. No início da manhã de ontem, quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, concedeu uma entrevista ao vivo ao canal do próprio governo no YouTube, no programa Bom Dia Ministro. Durante a transmissão, ao falar sobre os preços dos alimentos, Rui Costa falou claramente em uma intervenção do governo, usando esse mesmo termo, e também disse que medidas sugeridas ao presidente Lula em uma reunião no final do ano passado seriam implementadas no primeiro bimestre desse ano. Preste bem atenção. Vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, o MDA, e o Ministério da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. No final do ano passado, o presidente fez uma reunião com a rede de supermercados do país, também com a mesma pauta. A rede de supermercados sugeriu algumas medidas e nós vamos implementá-las agora nesse primeiro bimestre. Pois bem, o ministro não falou quais foram as sugestões, portanto não tínhamos como saber quais medidas seriam implementadas. Mas ele usou o termo intervenções. E o intervencionismo do governo, nesse caso, ainda mais vindo do governo Lula, que já é tradicionalmente intervencionista, inevitavelmente leva a resultados muito negativos. Se o governo decide congelar os preços dos alimentos nos supermercados, por exemplo, a narrativa será de que é uma medida quase heróica sendo tomada por um governo que se preocupa com a população mais pobre. Só que as consequências são inevitáveis e a principal delas será o desabastecimento de insumos que se tornam economicamente inviáveis de serem comercializados. Quem acaba pagando essa conta e sofrendo mais, no fim das contas, é justamente o povo mais pobre. Enfim, o uso do termo intervenção nessa entrevista, que foi no início da manhã, já causou grande repercussão. No começo da tarde, a emissora que se tornou um puxadinho da comunicação estatal trouxe uma apuração de qual seria uma das medidas que haviam sido sugeridas naquela reunião com Lula no final do ano passado e que seriam implementadas nesse primeiro bimestre de 2025. A gente foi atrás para entender, depois do puxão de orelha que eles tomaram do presidente Lula, tá todo mundo muito receoso de antecipar medidas, mas o próprio ministro Rui Costa dá uma dica na fala que ele fez hoje mais cedo, dizendo que medidas em supermercados já poderiam ser adotadas no segundo bimestre, no primeiro bimestre. E aí eu fui atrás, descobri que o presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado, e essas associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. E aí seria o seguinte, adotar uma política que já é usada nos Estados Unidos e no Canadá, que eles chamam lá de best before, ou seja, em vez de ser uma data validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação, é melhor usar antes da data tal. Segundo a Abras, que é uma dessas associações que foi ouvida pelo presidente Lula no ano passado, isso poderia representar uma redução no desperdício de alimentos em até 3 bilhões de reais. E isso, só para a gente pontuar aqui, valeria apenas para alimentos menos perecíveis, como alimentos embalados a vácuo, grãos, enlatados, ou seja, biscoitos, aqueles alimentos que têm menos risco de estragarem. Importantíssimo. Porque geralmente vem assim, válido até e aí passaria a vir o quê? Melhor consumir? Melhor consumir até a data tal, Otávio. É oficializar a famosa xepa, né? Pois é, você não ouviu errado. Aquilo que começou com a promessa de que o povo comeria picanha, estava terminando com o povo comendo biscoito vencido. Mas eu chamo a atenção para o ponto mais relevante dessa história. A reunião onde essa sugestão foi dada ocorreu ainda no ano passado. Na manhã dessa quarta, sem citar quais eram as medidas, o ministro da Casa Civil falou simplesmente que elas seriam implementadas nesse primeiro bimestre. O problema é que isso chegou ao conhecimento do povo. E só chegou porque Rui Costa usou o termo intervenções na entrevista pela manhã. Se ele não tivesse usado esse termo, provavelmente nem teria acontecido essa apuração de quais eram as sugestões que seriam implementadas. As alterações seriam feitas e na prática só representariam alterações nos rótulos de produtos nos supermercados, mas quase ninguém iria reparar ou ficar sabendo disso. Só que, como veio a público e repercutiu negativamente, obviamente, o governo Lula agiu rapidamente para conter essa nova crise. Vale lembrar que o governo já está lidando com a repercussão negativa sobre a fiscalização
da Receita Federal, que foi objeto de grande polêmica há poucos dias. Foi lançada hoje, inclusive, a campanha publicitária com um orçamento de 50 milhões de reais para tentar reverter a imagem negativa do governo sobre essa questão. Esse dinheiro sai dos cofres públicos, obviamente. Enfim, dessa vez a ação foi imediata. Com a polêmica ganhando corpo ao longo da tarde, o governo Lula já deu um jeito de colocar o mesmo Rui Costa em uma entrevista ao vivo na CNN pouco depois das 19 horas. Nessa entrevista, logo no início, já foi dada a ele a oportunidade de contornar a situação causada pelo uso do termo intervenção. O que o senhor quis dizer exatamente com essa palavra, essa expressão intervenções? O governo está procurando o quê? Medidas? Vai haver reuniões nos próximos dias para discutir como baratear o preço dos alimentos? Só que a resposta do ministro foi muito pior daquilo que eu já imaginava que poderia ser. Primeiro, então, vamos, para não ter ruído de comunicação e para ninguém ficar derivando para outras imaginações, vamos substituir a palavra intervenção por medidas. Não vamos chamar de intervenção, vamos chamar de medidas. Ok, e para que servem essas medidas? Para intervir nos preços dos alimentos. No fim das contas, é exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras. E sobre a polêmica alteração nas regras sobre as validades dos alimentos, Rui Costa anunciou que o governo descarta essa possibilidade. Essa não é a cultura do Brasil, essa não é a prática do Brasil, então eu não vejo nenhuma possibilidade desta sugestão específica dela ser adotada. Pois é, tudo muito bonito no discurso. Agora, me permita recapitular aqui os fatos. Houve uma reunião no final do ano passado em que essa medida foi sugerida. Rui Costa afirmou na entrevista da manhã dessa quarta que as medidas sugeridas naquela reunião seriam implementadas no primeiro bimestre de 2025. Só que algumas horas mais tarde veio a público o teor de uma dessas sugestões. E isso imediatamente gerou uma repercussão que desgasta a imagem do governo populista. Diante desse cenário, o governo imediatamente adotou a postura de faz de conta que isso nunca esteve nos seus planos. Eles fingem que essa é a verdade e a imprensa finge que acredita. Só que tem mais um acontecimento paralelo a esse que não tem ganhado a devida repercussão nos principais veículos de imprensa do país. Você já deve estar sabendo que os ministros do Tribunal de Contas da União decidiram nesta quarta-feira, por unanimidade, bloquear 6 bilhões de reais do programa Pé de Meia. Essa decisão é decorrente do reconhecimento de que o governo Lula praticou ilegalidades na destinação de recursos do programa, que, por sinal, é o principal programa dessa atual gestão. Só que o ponto mais importante dessa decisão unânime do TCU não está sendo devidamente noticiado pela imprensa tradicional. Essa decisão indica que houve a prática de pedalada fiscal e é um crime de responsabilidade passível de impeachment do presidente da República, segundo a legislação brasileira, e é exatamente o tipo de prática que levou Dilma Rousseff a sofrer o impeachment no seu segundo mandato. Ou seja, nós estamos diante de um capítulo da mesma história sendo reescrito. A pergunta que fica é: será que haverá oportunidade para que a justiça seja feita novamente? Ou será que a inversão completa de valores que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos anos será confirmada com mais um crime de responsabilidade sendo varrido para debaixo do tapete? Bom, parlamentares de oposição já anunciaram que estão preparando um novo super pedido de impeachment contra Lula. Resta saber agora se o novo presidente da Câmara, que provavelmente será Hugo Motta, gostará tanto de usar esses processos como decoração em sua mesa quanto Arthur Lira gostava durante o seu mandato. A você que assistiu até aqui, um grande abraço e até a próxima.